Olá, esse é o segundo vídeo de uma série de partilhas que eu estou fazendo sobre autonomia espiritual. Meu nome é Mariana Matos, eu sou comunicóloga, psicoterapeuta sistêmica, desenvolvi um modelo chamado Integração Sistêmica junto com Marco Lírio, nós fundamos o Instituto Inspiralante. E autonomia espiritual é uma expressão que eu adotei recentemente durante os estudos no mestrado, mas descobri que vivencio isso há décadas, desde a adolescência, e senti de trazer algumas histórias sobre o desenvolvimento e a percepção dessa autonomia espiritual na minha vida. Considero que estamos num momento extremamente importante de transição de paradigmas, de regeneração do modelo da nossa vida humana na Terra, da interação com as outras vidas, da percepção dessas interseções. E a autonomia espiritual, ela faz parte do desenvolvimento de uma percepção da inteligência coletiva. A inteligência coletiva já acontece, nós é que não a percebemos, por questões de desenvolvimento cognitivo mesmo. Minha gente. E nesse processo de despertar, de expansão, de consciência da quinta dimensão, seja o nome que a gente venha a dar, a questão é que estamos expandindo os nossos olhares e as linguagens vão se transformando, as instituições vão perdendo os seus sentidos ou vão reconstruindo e refazendo o seu lugar na nossa sociedade. E a questão da espiritualidade vem sendo representada pela religião, né? Religião e espiritualidade se fundiram. Estou fazendo aqui um recorte principalmente com relação ao Ocidente. Eu sei que no Oriente também, mas não sou profunda conhecedora em termos de história oficial do Oriente. O meu contato com a cultura oriental é mais pelas filosofias espirituais e não pelas instituições espirituais. E nesse segundo vídeo, eu já estou, no primeiro vídeo concluí na adolescência, falei de uma trajetória, falei de contexto no qual eu cresci. O contexto familiar é algo que constitui quem a gente é, a maneira como a gente enxerga o mundo, ali, fundo do céu, como a gente chama na astrologia. E fiz ali um bom resumo de como era o meu momento de vida. Aos 15, 16 anos eu tinha uma conexão espiritual fortíssima. Já trabalhava, não com espiritualidade, mas em parte também, porque eu já fazia alguns atendimentos de tarô, de cartas ciganas, que chegaram na minha vida logo cedo. E a manifestação espiritual era tão potente, mas tão intensa, e eu não sabia que muito através da ecologia profunda, Hoje percebo que a Wicca, o Wicca, eu me conectei muito através da Wicca também, da Umbanda e da Wicca na época, lá onde eu morava. Hoje eu percebo quanto a Wicca é uma conexão de ecologia profunda, Que lindo isso, muito bonito isso. Na verdade, a ecologia profunda também remonta e traz novamente um olhar dos grupos, da sabedoria matricial, da chamada sabedoria pagã, nome que eu não gosto muito não, mas só para situar aqui um pouquinho, essas conexões com a grande deusa. E nessa força toda, eu engravidei aos 17 anos. Considero que a fala de uma pessoa muito querida na minha vida, a Prema, faz muito sentido. Uma vez a gente estava em volta de uma fogueira e ela falou assim, ela não sabia ainda não, a gente ia acabar de se conhecer, não sabia. Premissas. A gente estava em volta da fogueira num ritual, lá em 2010, 2011, não me lembro. E aí ela falou assim, você fez tanta coisa, mas tanta coisa durante a sua adolescência que você foi lá longe na galáxia e encontrou esse menino. E aí você engravidou dele. Eu falei, ela, por isso o parto foi tão difícil. Eu falei, nossa, fez todo sentido. O parto visto como também uma transição, num rito de passagem, uma questão espiritual. Agora se fala um pouco mais sobre isso, gente, mas parece que 2010 é perto, mas a transformação de linguagem, é tão lindo isso que aconteceu nos últimos anos.
O Instagram trouxe um movimento, o Facebook começou isso, né? Mas o Instagram trouxe uma velocidade de partilha de informação que ainda não tinha, né? Linguagem mudou muito, as coisas se expandiram demais em termos de comunicação. Então, naquele momento que ela trouxe isso para mim, eu enxerguei o parto como um momento de grande força espiritual e eu nunca tinha visto ainda dessa forma. E foi. Toda a gestação do Gabriel, eu não sabia que era o Gabriel no início, né? Sim, tava prendendo meu cabelo, caiu. Sploft, um objeto dourado. Toda a gestação foi um processo muito iniciático, o parto foi um processo muito iniciático. E já há alguns anos acompanhando mulheres, eu vejo o quanto... Não, isso não foi comigo especificamente, né? Assim, a gestação é um processo iniciático que inclui uma conexão espiritual muito bonita, muito grande, muito forte. E o quanto a gente pode se nutrir dessa sabedoria que nós vamos depois processando e assimilando durante o puerpério. Eu não conhecia essa palavra quando eu estava grávida, não se falava sobre isso, né? Nomenclatura puerpério, nomear esse período pós-gestação é importantíssimo, né, para a nossa história como mulheres e como sociedade como um todo, homens também saberem que se chama assim, enfim, pessoas saberem que se chama, que tem um tipo, né, uma qualidade aquele período. Então, tudo isso é de uma força espiritual muito grande que grupos espirituais vislumbravam isso, mas que talvez a religiosidade tenha se adonado, controlado, e aí dinâmicas de poder vão diminuindo a percepção da força desse momento, das necessidades desse momento. Então, nessa fase que a gente está, né, de transição desses paradigmas, a gente tem a oportunidade de olhar de novo para a gestação, por exemplo, para um período de grande potência espiritual, de uma grande força muito íntima, de uma conexão de chamatrina com chamatrina, para quem conhece um pouquinho desses nomes, né? Chamatrina é a fonte da vida dentro da gente, aquelas 3 cores fundamentais que constituem a vida na Terra: magenta, amarelo e azul. O rosa é um rosa específico. Então, essa conexão de chamatrina com chamatrina é uma conexão muito íntima que vai acontecendo durante todo o período gestacional, em que um tipo de linguagem já está acontecendo ali. A gente pode ver isso por outros vieses também, né? Mas olhar para isso também através da percepção espiritual gera muita autonomia, um reconhecimento de quem é aquele ser que a gente está gestando, né? E para isso a gente precisa de silêncio, de percepção, de observação, muita observação. Como é que a barriga mexe, como é que chuta, que tipo de enjoo, quando. E eu me refiro a observar, que não é sinônimo de rotular e nomear. Isso é isso, aquilo é aquilo, não sei. Quem deu o nome do Gabriel foi ele mesmo. Eu tive uma segurança, é um nome que eu nunca tinha pensado na vida em dar para alguém. Eu não tinha conexão nenhuma com esse nome. E um dia eu estava lá na Lagoa de São Pedro e veio o nome. O pai do Gabriel estava com uma ideia de dar um nome para ele que era Toulon. E eu estava indignada com esse nome. Eu, gente, não é possível. De onde que Paulo Henrique tirou esse nome? Eu não faço a menor ideia. E realmente não existia Google, né? Então não tinha como botar para ver o que significava. Eu morando em São Pedro da Aldeia, beira da Lagoa. Para mim, Toulon era uma marca de roupa. Eu não sabia que era uma cidade no sul da França. E eu acho que Paulo Henrique também não. Eu realmente não sei de onde ele tirou isso. E eu fiquei tão indignada com aquilo que eu falei, bom, eu vou ter que dar um arranjo aqui. Eu vou ter que me comunicar com esse ser que está aqui dentro. E essa pessoa tem que me dizer o nome que ela quer, porque esse nome que esse pai trouxe eu não estou conseguindo digerir. E assim eu fiz. Mas eu estou falando de uma época que eu não tinha nem 1/3 do conhecimento técnico que eu tenho hoje. Porque quem me conhece atualmente, de 10 anos para cá, me vê fazendo muita coisa que parece que é tudo intuição, mas não é. Tem muito desenvolvimento técnico,
Estudo, faz assim, faz assado, testa de um jeito, vê como é que funciona, como é que o corpo responde, né? Esse conhecimento técnico ele foi sendo adquirido depois. No início eu sabia, eu fazia de uma forma muito empírica, muito instintiva, muito da observação desse sentir, né? E essa é a grande base da espiritualidade, a observação do sentir, né? Uma espiritualidade que seja autônoma, que consiga fazer com, sentir com, precisa dessa observação do sentir. Por quê? Porque cada pessoa é única. Então, o que funciona para você pode não funcionar para mim, ou pode funcionar para mim em um determinado momento, para você em outro. Depende de muitos fatores. Então, claro, existem questões que são coletivas. Óbvio, somos coletivo, né? A gente é intersomos. Mas existem momentos, assim como existem as estações do ano, assim como existe o dia que tá nublado, o dia que tá sol, o dia que tá ventando e tá calor, o dia que tá ventando e tá frio. Essas variações precisam ser percebidas pelo indivíduo para a pessoa poder desenvolver a sua autonomia espiritual. Que nada mais é, hoje em dia eu tenho visto muito por esse viés, né? Que um diálogo não verbal, é uma comunicação não verbal, né? Acho que a espiritualidade é muito isso. Uma comunicação não verbal com aquilo que talvez não tenha nome. Que talvez não tenha nome ainda, e que venha a ter um dia, ou que talvez não venha a ter. Não precisa ter um nome exato. Não precisa ser provado, precisa ser percebido. Eu não estou descartando a necessidade da prova de uma série de coisas. Eu estou falando sobre um lugar de transcendência, de transformação, de sentir. Às vezes a gente sente aquilo que não está fazendo bem para a gente, né? Não é todo sentir que vai ser qualificado como bom. Não é isso. Às vezes o sentir está intoxicado dos nossos karmas, das nossas emoções tóxicas, dos nossos padrões repetitivos. Ainda assim, precisamos percebê-los. Quando a gente percebe esse sentir, mesmo intoxicado, a gente tem a oportunidade de lidar com eles. É o chamado lidar com a sombra. E a espiritualidade, essa conexão com essa percepção mais ampla, ela é uma grande mãe, uma grande sabedoria, né, para esse desenvolvimento. Então, acabei aqui de novo, né? Sempre isso. Eu entro na explicação, adoro as explicações também. Quem tá aqui deve gostar, pelo menos um pouco também, né? Então, voltando, né? Lá aquele momento da gestação, ele nasceu e tal, e eu já tinha frequentado alguns lugares, né? Principalmente lá em São Pedro da Aldeia. Mas veio um momento de eu entrar na faculdade. Eu entrei na faculdade só com 19 anos, eu teria entrado com 17, mas entrei com 19 por conta disso, né? Gravidez, puerpério, depois meu pai adoeceu. Então, todo o meu mundo que estava direcionado para uma faculdade de um jeito acabou acontecendo de outro. E eu nunca me imaginei indo para uma faculdade particular, eu sempre fui dessas de estudar muito, 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 muito. Mas naquela corrida do vestibular, né? Nesse sistema louco do ganha-perde, eu estava no perde, morava numa cidade pequena, sem recurso, gestante numa adolescência, né? Família com poucos recursos financeiros e materiais. Ou seja, enquanto eu estava correndo atrás, tinha gente já lá na frente. E aí, com isso, gente, desculpa esse somzinho, eu estou usando um aparelho que faz uns barulhinhos. Enquanto isso, não tive condições. Num dos dias do vestibular, eu fiquei muito doente, tive que ficar internada. O Gabriel já era nascido, tive uma mastite muito forte mesmo e não passei na universidade pública. O que isso tem a ver com essa autonomia espiritual? Contexto, né? Porque como espiritualidade é transcendência, ela também está ligada à superação. Isso é muito interessante, né? Uma vez a minha psicóloga estava falando sobre o quanto a intuição ela é desenvolvida quanto mais a pessoa precisa buscar recursos quando aquelas figuras que seriam as cuidadoras não estão ali, seja fisicamente ou seja emocionalmente.
Então, como a criança não tem um repertório, né, racional desenvolvido, se ela tiver, né, aí dentro ali do que a gente acredita, né, se ela tiver uma mediunidade também mais aflorada, ou qualquer que seja, a pessoa, todos temos mediunidade, né, essa mediunidade vai aflorar ainda mais, porque é o recurso que aquele ser humano tem para encontrar as suas formas de sobrevivência. Então, isso faz muito sentido para mim, em termos de história de infância, de adolescência e de início dessa vida de adulta, né? Porque como as coisas foram acontecendo de uma forma muito diferente sempre do que eu estava imaginando, planeja, faz de um jeito, busca, constrói, acontece outra coisa. Faz de um jeito, busca, constrói, estuda, corre atrás, acontece outra coisa. Então, essa capacidade de superação, ela foi se misturando com o desenvolvimento da intuição. Então, isso eu observo muito, muito quando eu estou atendendo. Às vezes eu falo para uma pessoa, eu sei que tem meme sobre isso, né? De piada eterna, desde novela, né? Aquela pessoa espiritualizada que vai atender alguém e diz, eu vejo que você tem mediunidade. Como isso caiu em piada há muitos anos, né? Desde novela e depois Porta dos Fundos e tal, já o Leandro Hassum já fazia piada disso, eu evito usar essa expressão. Mas realmente tem algumas pessoas que chegam que dá para notar que a pessoa tem uma mediunidade, uma intuição muito afloradas. E ainda entra, eu percebo que na escuta da pessoa entra naquele estereótipo de que espiritualidade aflorada é quando a pessoa escuta uma entidade, faz uma psicografia, dá voz a um mentor, uma mentora, uma entidade, né? Um santo, como se diz, dependendo da linha. E isso também é espiritualidade. Mas não é só isso. Uma pessoa pode ter uma mediunidade muito grande que se manifesta pela percepção da diversidade. Olha que coisa interessante. Tem muitas pessoas que a mediunidade e a intuição, elas se manifestam como se fosse uma grande abertura de várias abas do Google. Sabe quando você está fazendo uma pesquisa? Aí a sua cabeça pensa numa coisa, pensa em outra. Déficit de atenção. Não foi isso que eu quis dizer, né? Não é? Mas depois que eu comecei a falar também tem isso, né? Às vezes é um pouquinho. Mas é um pouquinho, tem a ver, né? Quantas pessoas que têm transtorno de déficit de atenção têm uma mediunidade muito aflorada? Não vou aqui entrar no âmbito das patologias, porque não é a minha área. Estou só trazendo o âmbito da observação mesmo, como psicoterapeuta. Então, essa mediunidade aflorada, ela tem muita relação com esse universo de superação. E lá nessa época da faculdade, eu tive que entrar numa universidade pública, porque no olhar da minha família, principalmente do meu avô, eu já não podia mais ficar tentando vestibular, e como o meu avô, né, pai da minha mãe, sabia, palavras dele, né? Você é muito batalhadora, você estudou muito, você se preparou muito e aconteceram coisas que você não imaginava. Você não imaginava que você ia ficar internada depois da gestação, você não imaginava que seu pai ia adoecer. Então eu acho que você tá com um filho pequeno, você precisa estudar. Lá dentro da razão dele, ele tinha razão, realmente. Você tem que encontrar uma forma de gerar renda o quanto antes, para você poder se sustentar e sustentar o seu filho. E eu sugiro que você vá, eu peço, né? Na verdade não tinha, eu sugiro na época. Ainda mais vindo de um baiano, sugere nada, eu comando. Que você vá para uma universidade particular. Aquilo para mim, até hoje me emociona falar. Há um preconceito com a universidade particular também, na época também. Mas eu cresci dentro da FRJ com meu pai. Meu pai foi funcionário da FRJ há 25 anos. Então eu realmente tinha um sonho de estudar ali. Eu conhecia as instalações, eu conhecia as salas, eu conhecia os jardins, eu conhecia cada cantinho, sabe? O senhor da barraquinha que vende o polenguinho. Na minha cabeça não existia não estudar na FRJ, é uma coisa que não tinha cabimento. Eu, inclusive, achava que filho de funcionário tinha que ter cota. Eu achava isso mesmo durante a adolescência, eu participei de reunião sobre isso. Eu achava um absurdo o filho de funcionário não ter direito a algum tipo de cota. Enfim, eu realmente me achava parte dali, que eu ia estudar ali. Então, quando caiu aquela bigorna na minha cabeça, porque para mim fez sentido o que o meu avô falou, eu aceitei. Então, eu estava numa fase de vida, na minha impressão, muito desconectada em termos espirituais.
E eu fui fazer a faculdade, fui para Estácio. Decidi fazer comunicação e jornalismo, porque era algo que me daria uma renda mais rápido. Antes eu ia fazer teatro, psicologia, eu ia fazer outras coisas, né? Para minha família foi um choque muito grande quando eu, mesmo já com filho, decidi que eu não ia para o tablado tendo vaga. Eu era estranha porque eu não ia para o teatro. Então eu estava num momento que eu tinha me fechado. Eu não cantava mais, eu não ia para o teatro, eu não estava mais pensando na filosofia da vida nem em psicologia, eu estava querendo trabalhar, arrumar uma coisa, ganhar meu dinheiro e dar um jeito na minha vida porque eu tinha tido um filho muito cedo. E aí meu avô disse, ok, eu chego junto, eu vou pagar essa faculdade para você. A minha irmã disse, ok, eu vou te ajudar, minha irmã mais velha, ela tem 20 anos a mais do que eu, então ela estava numa outra fase de vida, financeira, carreira e tal. Eu estava com 19, ela estava com 39. E o meu pai ficaria com meu filho para eu estudar. E aí meu avô faleceu. Meu avô faleceu. Meses antes de eu começar a faculdade. A minha irmã começou a lidar com uma série de questões lá com a família, né? A minha irmã é minha irmã por parte de pai. Então ela tem a mãe dela, tinha o padrasto dela e tal, e começou a ter que arcar com algumas questões lá. Financeiramente, enfim, também não pôde. E eu estava... Gente... literalmente almoçando um joelho, jantando um quibe, e eu e a minha avó passando uma situação assim inenarrável de resgate kármico financeiro, né? Que não era uma questão de só pra canela, que vai vir prosperidade na sua casa, é um buraco um pouco mais embaixo. E aí, mais uma vez, nessas questões de superação, né? Minha mediunidade veio assim numa velocidade indescritível. As coisas começaram a se abrir. Eu passei períodos profundos de depressão. Eu tive uma questão... Depressão, não aquela depressão clássica, em que a pessoa fica de cama. Eu acho que foi por isso, né? Eu realmente não tinha tempo como ficar de cama. Então, a depressão, quando você não tem espaço para determinadas coisas, ela não deixa de existir. Ela se manifesta de outras formas, né? Uso abusivo de álcool, eu bebia pra caramba, consumo inadequado de alimentos que estavam fazendo mal ao meu corpo, mas eu malhava muito, então fisicamente eu estava ótima. Não parecia que eu estava fazendo um processo de autodestruição, de auto-boicote da saúde. Eu fumava pra caramba, fumava um maço por dia, pra mim é pra caramba. Tomei remédio antidepressivo, ansiolítico, calmante. Então, tudo isso estava me colocando num lugar de embotamento e de adoecimento com 20, 21 anos. Com 21 anos eu estava assim, péssima. Que eu acho que os meus mentores, a minha mentora, eles falaram, gente, alguém faz alguma coisa, essa pessoa tá morrendo em termos espirituais, né? Não vai dar. O que significa esse morrendo em termos espirituais? Eu estava perdendo a conexão com o sentido da vida. Com esse fluxo, com essa prosperidade, com essa resignação, com a resiliência, aquilo não estava acontecendo. E aí começou a acontecer. Eu comecei a viver uma série de regressões espontâneas muito forte. Era um período que eu já tinha começado a frequentar a Summit Lighthouse, eu e a Bianca Amadeu, para quem conhece. A gente frequentou a Summit Lighthouse por um bom tempo. E a gente se conectou muito com aquilo e a gente fazia invocação de chama violeta, invocação de chama azul, assim, 2 horas por dia. Era muita coisa, a gente fazia muita coisa mesmo. Então foi um período de muita expansão que eu não tinha noção do que aquilo ia gerar. Hoje em dia eu vejo, né, gerou muita coisa. Entre outras coisas, a Summit não é uma religião, mas porque ela no fundo foi fundada por um casal de evangélicos que esse casal deixou de ser evangélico já na década de 40, né? Elizabeth e o... gente, eu tô com um nome místico que virou Lanello, mas o nome dele quando estava encarnado agora me fugiu. Enfim, os 2 prophets, depois eles se deram esse nome. Eles fundaram por terem recebido mensagens de Elmória e Saint-Germain, mas antes eles eram evangélicos. Então essa estrutura de uma igreja evangélica, ela é uma estrutura da Summit. A Summit, embora possa ser vista também como escola esotérica, e talvez até se nomeie assim, não me recordo certo, mas acho que sim,
Na prática, para quem frequenta, percebe que tem um lugar muito rígido em valores, em crenças, em preconceitos também, muito rígidos. Mas por um bom momento aquilo ali, né, eu estava conhecendo, me acostumando e tal, funcionou. E entre outras coisas me abriu esse viés de regressão de memórias, que na época eu chamava de regressão a vidas passadas, hoje eu uso mais esse outro nome, regressão de memórias, tem um motivo, explico num outro momento. Mas então, essa chegada, né, essa transição da adolescente para a vida adulta, ela foi marcada por isso. Até que chegou o momento que esse descontrole de regressão estava muito forte e por um momento eu achei que poderia ser influência das medicações que eu usava, que poderia ser uma alteração química mesmo, né, no corpo, até que começaram a acontecer certas coisas muito surreais para mim, muito surreais. Entre elas, eu sei que esse vídeo ficou maior, mas eu sabia que ele ia ficar longo. Entre elas, uma vez, alguns já conhecem essa história, que eu fui chamada por uma amiga, a Adriana, outra Adriana, não é Adriana Corbo não, pra quem conhece, não é Adriana Corbo do Inspiralante não, Adriana Mello, pra ir num centro pequenininho de Umbanda, daqueles bem humildes assim, que são maravilhosos, sabe, no interior do interior do interior. Eu falei, não, eu não vou, eu tô em outro momento, não tem necessidade nenhuma de eu ir, eu não quero ir. E ela, não, mas vamos comigo, eu tô pedindo. Mas eu não tenho tempo de ficar aqui em São Pedro, eu só fico final de semana, eu só tinha o final de semana pra ficar com o Gabriel. Eu trabalhava, estudava no Rio e final de semana eu ia para São Pedro. Então era uma vida muito corrida. Não queria pegar um dia inteiro de sábado para ir num centro e não ficar com ele. E ela insistiu, mas ela insistiu tanto, e a Adriana tem uma mediunidade assim, surreal. Eu costumava brincar que se ela me ligasse e dissesse para, eu era capaz de parar na hora, porque tanta mediunidade que ela tem, eu obedecia. E aí nesse dia eu falei, tá bom, Dana, eu vou com você. Mas eu não vou fazer consulta nenhuma, eu tô na Summit, eu tô ótima na Summit, eu não quero fazer consulta com Preto Velho. Não tô pedindo pra você fazer nada. Muito bem. Fui, sentei lá no fundo. A história da minha vida em centro de Umbanda é essa, tá? Que eu vou descrever agora. Sentei lá no fundo, eu antigamente acreditava que bastava sentar no fundo e me esconder. Sentei lá no fundo, fiquei quieta. Aí começa a gira, não sei o quê. Então, a gira começou, o pai, eu acho que era pai, esqueci. Tá num texto que eu escrevi, Pai José. Depois, eu faço parte do grupo depois do Covid, a memória deu uma rateada. Você, Dona Meirinha tá chamando. Lá vou eu. Pra cortar a história, sentei na frente dele, que estava incorporada do Pai José, Pai José, com certeza. Você não queria vir, né, minha filha? Não. Mas eu precisava falar com você. Uhum. E aí, o Pai José começou a me contar exatamente as explicações de uma regressão que eu tinha tido espontânea dias antes. Ele começou a me explicar os trechos da regressão que eu não tinha entendido. Só que eu não tinha contado para ninguém. Ninguém sabia daquela história. Aquilo ali para mim foi um fenômeno que ele é inexplicado, né? Eu posso explicar aqui de várias formas, mas no fundo a gente não sabe exatamente, né, como é ou deixa de ser. E pouco importa, porque num momento como esse toca tanto a gente que transcende instituições, transcende crenças, né? É um momento de conexão em que a vida mostra a sua potência de uma maneira tão plena. Aquilo foi tão importante para mim, foi um dos momentos mais importantes da minha vida. E eu não diria em termos espirituais apenas, porque foi um acontecimento que a gente olha pelo viés espiritual, mas que gerou uma transformação na minha vida em tudo. Naquele momento eu saí de lá numa reflexão profunda e percebi que eu precisava deixar de fazer terapia com uma psicanalista, psiquiatra tradicional e passar a fazer um processo terapêutico que incluísse o olhar espiritual que eu tenho sobre a vida. E foi dificílimo, porque a psicanalista, psiquiatra da época, ela
deu 3 socos na mesa e gritou comigo, mesmo, né? Mesmo, muito. Ela batia na mesa e gritava, dizendo que era um absurdo eu fazer isso. Que isso significava que eu estava enlouquecendo, que não era mais só uma questão do que ela vinha tratando, de ansiedade e de histórico, de gestação e tal, mas que era um tipo de enlouquecimento, transtorno de psicose e tal. Foi muito ruim, muito ruim. E eu precisei dessa superação com uma autonomia espiritual. Eu contei com amigas, claro, mas eu precisei de uma confiança muito grande na vida. Uma confiança muito grande nessa guiança para sentir que o que eu estava fazendo era o melhor para mim. Porque por mais que a psicóloga que eu tenha encontrado na época tivesse me passado confiança, eu tinha acabado de conhecer ela. Né? Que confiança era essa que eu estava tendo? Eu tinha acabado de ver, tinha feito uma entrevista com ela. E eu estava fazendo não uma transição de uma profissional para outra, eu estava fazendo uma transição de paradigma. A forma como eu passei a olhar para a vida integrava na minha necessidade de autocuidado, de reconhecimento da minha identidade, a espiritualidade. Isso faz uma diferença que na hora que a gente faz isso, a gente está sentindo a necessidade, mas a compreensão do que é isso vem com o passar do tempo. Porque se eu frequento um determinado tipo de terapia que não me permite ser quem eu sou, eu estou concordando que eu não posso ser inteira. Isso não tem nada a ver com a pessoa. A profissional está ali entregando o que ela sabe entregar dentro da abordagem que aquele profissional sabe, conhece. Mas chega um determinado momento que a gente começa a enxergar para além daquilo. E aí é importante esse tipo de transição. E aí eu estou aqui falando para o viés espiritual, poderíamos estar falando para outros, mas estou me atendo à questão da espiritualidade, ou seja, desse olhar transcendente que engloba fenômenos inexplicáveis e não os rotula imediatamente como transtornos, sejam de paranoias ou qualquer outro tipo. Ou seja, dá o tempo de observar se aquilo faz parte da expressão daquela pessoa ou se é um adoecimento, porque existem os adoecimentos. Precisam ser vistos, acolhidos, às vezes nomear determinados adoecimentos. É muito saudável porque a pessoa passa a ter condições de olhar para aquilo, né? Incluir aquilo que estava excluído, às vezes o nome traz isso. Mas não quero fugir do assunto, eu amo esse tema, mas voltando aqui para o viés da autonomia espiritual, olhar para si mesmo através também desse viés. Sim, eu sou isso também. Eu preciso estar à vontade para falar sobre isso sem ter medo. E se eu tiver com alguma questão que represente adoecimento, que a outra pessoa tenha espaço para falar sobre isso. E nós vamos encontrar os caminhos. Isso é saúde mental, né? Na minha visão, assim, isso é saúde mental, isso é saúde emocional. É inclusão. Então eu cheguei na vida adulta, aí eu já era uma jovem adulta, eu já tinha um filho, criança grande, não era mais um bebê, né? Era uma criança que tinha quereres, movimentos, fazia chama violeta comigo. E acho que aí eu já estava no ano de 2002, início de 2003, e foi uma transição muito grande. Agora eu tô com um pouquinho das datas confusas, e foi quando eu também transitei da Summit e entrei para a IEV. E na IEV fiz um caminho de 13 anos, que eu vou falar um pouco sobre isso no próximo vídeo. Esse vídeo ficou um pouco mais longo. Eu agradeço profundamente a escuta de quem esteve até aqui comigo. Espero que essas partilhas pessoais também contribuam de alguma forma para as suas reflexões, para o seu sentir. Às vezes essas reflexões vêm agora, às vezes vêm daqui a um bom tempo, como quando a gente lê um livro e aí um dia a gente está pensando em outra coisa e lembra daquilo que a gente leu, lembra daquilo que a gente ouviu. Gratidão mesmo por esse espaço, é muito importante a gente ter oportunidade de compartilhar, né? Isso ajuda a gente a transcender e aumentar esse espaço de espiritualidade vista como algo que faz parte, simplesmente faz parte. Isso faz parte. Namastê, até o próximo. Eu voltei para dizer uma coisa. Convido a participar
da Manuela das Rosas, que começa agora no dia 17 de maio. Faz parte também dizer sobre isso. Quem quiser mais informações pode entrar em contato comigo. É um curso, é uma iniciação que conta, né, em termos de prática, em termos de conexão, sobre como a gente desenvolve essa autonomia espiritual e essa conexão transcendente, independentemente das instituições. Beijo, namastê de novo. Gratidão.